Olá pessoal, meu nome é Carlos Henrique, sou professor do ensino profissionalizante e hoje nós vamos estar estudando um pouco, sobre um tema bastante propício dentro, da gestão administrativa. E hoje nós vamos estar falando sobre liderança. E eu quero trazer rapidamente, dentro desse vídeo, algumas coisas importantes para que você entenda sobre esse tema, que é um tema tão vasto, mas em poucos minutos nós vamos tratar um pouco sobre ele, certo? Peço que você fique aí até o final. Aqueles que puderem, assine também esse canal, que é um canal utilizado justamente para isso, para sempre estar trazendo novidades, estar sempre trazendo alguns estudos dentro da gestão administrativa, certo? Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho para que você possa estar sempre recebendo todas as aulas, tudo que nós tivermos aí de novidade dentro da área de gestão administrativa, certo? Então, nós vamos falar sobre essa temática, que é liderança, e dentro de uma parte introdutória, eu quero falar sobre o que é, de fato, liderança, E liderança é nada mais, nada menos do que aquele processo de conduzir um grupo de pessoas a um objetivo comum. Então, líder é aquele que recebe uma responsabilidade, ele assume um compromisso e aquele compromisso que ele assume é de levar o grupo a um objetivo. Portanto, liderar exige conhecimento, exige técnicas e aprendizado contínuo no trato de pessoas. Então, liderar é nada mais, nada menos do que gerir pessoas. Então, é muito importante saber que não podemos confundir administrar coisas com liderar pessoas, porque nós não lideramos coisas, mas lideramos pessoas. Então, liderar é diferente de administrar, certo? Então, quando você lidera, você está liderando um grupo, levando aquele grupo a um objetivo comum, a atingir um objetivo. Então, pessoal, nós precisamos ter o entendimento do seguinte, que liderança, existem pelo menos dois tipos de liderança, que é a liderança transacional e a liderança transformacional. E eu quero trazer aqui dentro desse estudo justamente esses dois conceitos de liderança, a transacional e a liderança transformacional. Então, primeiramente falando sobre liderança transacional, devemos entender que esse tipo de liderança é caracterizada pelo comportamento de chefe, que é o gestor, e ele assume essa responsabilidade como chefe. Então, as suas ações são totalmente pautadas, principalmente por obediência às regras, obediência à risca às regras e o cumprimento daquilo que foi estabelecido, daquelas metas que foram propostas. Além de seguir, então, uma ideia de recompensar de forma proporcional o desempenho do colaborador. Então, essa é a liderança transacional que caracteriza o chefe. Então, o que traz dentro dessa ideia dessa liderança transacional? É aquele que foca apenas em resultado. A liderança transacional, ela vai utilizar estratégias de trazer recompensa, mas também punição dos profissionais, de acordo com as suas falhas, de acordo com os acertos, de acordo com tudo aquilo que ele traz de algum resultado. Então, esse é o tipo de liderança transacional. Trata-se, então, de uma gestão em linha reta. Não permite que os seus profissionais, os seus colaboradores, as pessoas que estão ao seu redor trabalhando, pensem fora da caixinha, Então, nós entendemos que essa liderança transacional, ela é uma liderança que, na verdade, o importante é que cada um cumpra a tarefa que lhe foi determinada, certo? Então, isso fica aí para que você possa entender um pouco sobre liderança transacional. Então está escrito aqui,
também na tarja, para que você possa entender, aqueles que estão anotando, certo? Então, e qual outro tipo de liderança? Outro tipo de liderança que estamos tratando é a liderança transformacional. E como seria essa liderança transformacional? Então, essa forma de liderança é a principal característica e é o papel inspirador que o líder exerce sobre o seu liderado, né? Sobre o seu colaborador, sobre o seu time, sobre sua equipe. E há o entendimento de que a mudança, a transformação da empresa e das pessoas, elas são muito melhores e os caminhos são muito mais fáceis para se alcançar e tem muito mais êxito e benefício e sucesso do negócio quando se tem uma liderança transformacional, certo? Então, dessa forma, o líder, né, que vai por essa linha transformacional, ele na verdade ele trabalha em parceria com seus liderados, né? Então, trabalhando em parceria, ele passa a identificar os pontos fortes e de melhoria do empreendimento, trazendo para si, trazendo para próximo de si os seus colaboradores, em especial para apontar os aspectos que precisam ser melhorados, né? Ou melhor, os aspectos que precisam ser transformados. Então, este líder, né, que ele age dessa forma transformacional, ele traz para perto de si o seu liderado, né? E ele passa a entender melhor a mente de cada um dos seus liderados, então ele passa a apontar os aspectos que precisam então ser melhorados em cada ponto, né? Então o gestor, ele estimula o quê? A auto-performance do seu time. O seu time, a partir daquele momento, ele passa a ser estimulado. Então o líder, ele se pauta em influência, ele se pauta em inspirar, ele se pauta em dar exemplo e motivar o seu time a alcançar aquele objetivo, a alcançar aquela meta. Então, o líder transformacional, ele conhece as motivações individuais dos seus liderados. Ele passa a entender a mente de cada um deles. Então, ele vai compreender o perfil de cada um. Cada liderado, cada colaborador tem um perfil. Não é todo mundo igual. Então, o líder transformacional, o líder que trabalha de forma transformacional, ele compreende esse perfil, ele compreende que cada um pensa também fora da caixinha e ele passa então a motivar o seu colaborador, o seu liderado, o seu time a desenvolver as suas estratégias. De acordo com tudo isso, de acordo com cada perfil, né? Então esse líder, ele sabe desfrutar o potencial da sua equipe. Ele sabe que cada um tem a sua limitação, mas ele sabe que cada um tem o seu potencial de maneira diferenciada. Então ele passa a desfrutar, né, de uma forma muito mais satisfatória o potencial da sua equipe de maneira plena. E também mantém a sincronia e contratante e contratados. É uma sincronia entre os contratantes, entre os contratados e vai garantir o quê? O alcance de resultados satisfatórios para todos. Por quê? Porque ele está unindo e sincronizando contratante e contratado. Todos para atingir o objetivo, que é o objetivo de trazer resultado satisfatório, certo? Então, esses são os dois tipos de liderança, né? Então, são dois tipos. Existem os líderes que gostam de trabalhar mais de uma forma transacional, né, que é caracterizada mais por aquele comportamento de chefe, de gestor, né? Mas tem também os líderes que agem de forma transformacional. Agora, cabe saber, né, a empresa, como que a empresa quer que esse líder venha agir, certo? Então precisamos entender o foco de um verdadeiro líder. Qual é o foco de um verdadeiro líder? Pessoas,
Até porque o líder, ele está liderando pessoas. Então, o foco deve ser nas pessoas. Elas são o alvo da liderança. Não se lidera coisas, se lidera pessoas. E qual o objetivo de um líder? Qual deve ser o objetivo de um líder? Primeiro, um líder sem objetivo, ele se perde, ele perde o grupo, né? O líder, ele não sabe para onde ir, ele não sabe para onde liderar, ele não sabe para onde conduzir, se ele não tiver um objetivo. Então, você que quer ser um líder, acha ter essa vocação para liderar, entenda, você lidera pessoas e você tem que ter um objetivo para que você venha traçar, para que o seu time tenha um engajamento melhor e assim vocês possam alcançar e ter resultados satisfatórios, certo? Então, vamos dar um exemplo simples. Qual o objetivo do líder? O líder, ele quer um engajamento da sua equipe. Qual o objetivo, então, desse líder? Se ele quer ter um engajamento melhor, se ele quer ter aquela equipe, aquele time mais entrosado, um time que realmente, de fato, busque resultados. O objetivo dele tem que ser o quê? Incentivar e motivar o time. Como ele vai ter um time motivado se ele, como líder, não motiva? Como ele vai ter uma equipe que esteja ali animada, que esteja realmente olhando para os resultados com um olhar assim de esperança, um olhar de que as coisas vão dar certo, se não tem incentivo do seu líder, né? Então, você líder, entenda, você lidera pessoas e você tem que ter um objetivo, mas tem que ter a ação também. E qual seria a ação? A ação de um líder para atingir objetivos com aquelas pessoas na qual ele está liderando, ele tem que identificar quais são os erros que aquele time tem cometido, mas ele tem que identificar também quais são os acertos. E quando ele une os erros com os acertos, ele passa a entender o que de fato aquele time precisa. E ele vai buscar recursos para aumentar a produtividade e alcançar aquela meta, porque agora ele sabe quais são os erros, agora ele sabe quais são os acertos e ele vai trabalhar em cima de cada um desses, agindo, tendo ações para que esse time possa ter um engajamento melhor, certo? Então, pessoal, nós temos alguns outros estilos de liderança, né? E que eu quero tratar rapidamente, vai estar sendo colocado aqui, você vai observar cada um deles, né? Eu vou colocar também para que você possa entender melhor e você possa pensar um pouco. Isso aqui é para te estimular a pensar, para que você possa de fato pensar como tem sido o meu estilo de liderança. Já falamos de dois tipos, né, de liderança, que é a liderança transacional e a liderança transformacional. Mas fora os tipos, existem estilos também. E esse estilo de liderança é que eu quero que você entenda. Então eu vou falar aqui, pelo menos aqui, 5 estilos de liderança. E o primeiro que eu quero que você entenda é o estilo de liderança autocrático. Esse estilo de liderança autocrático, ele está muito ligado ao tipo de liderança transacional. Esse líder autocrático é aquele líder que decide tudo sozinho. Ele não dá espaço para que novos líderes apareçam, novos líderes cresçam dentro do seu time. Ele é um líder exigente, né? Ele foca nos resultados, mas ele não foca nas pessoas. Ele quer que tenha resultados independente do que aconteça, mas ele não entende e ele não foca no seu time. Então essa é a liderança autocrática. E aí? Será que você tem sido autocrático? Mas vamos entender. Existe outro estilo de liderança, que é a liderança democrática. Essa liderança democrática, ela é uma liderança, né, também muito utilizada, porém é uma liderança um tanto quanto perigosa.
né? Porque a liderança democrática é aquela liderança, é aquele líder que ele não decide nada. Ele deixa tudo para que os liderados decidam, né? Então, as ações é os liderados que têm que tomar, os objetivos os liderados que têm que traçar, as metas têm que ser os liderados. Ele foca tanto nas pessoas, mas ele se esquece do objetivo. Então, tem que tomar muito cuidado também, né, com essa liderança tão democrática, né? E essa liderança democrática, ela termina sendo um erro que acontece quando o líder ele é transformacional. Porque ele tem esse tipo, né, transformacional, mas ele se esquece que tem que ter um objetivo. Não é apenas focar nas pessoas, certo? Mas nós temos também um estilo de liderança que é o estilo volúvel, né? E esse estilo volúvel, ele também está muito ligado ao tipo de liderança transformacional. E esse volúvel é aquele líder que ele vai de acordo com a onda, né? A onda vem, ele vai, ele muda o objetivo de acordo com as novidades. E é perigoso também. É um estilo de liderança que ele, é como se diz, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas será que esse estilo de liderança é um estilo favorável, que vai trazer resultados satisfatórios? Muitas vezes não. É claro que o líder, ele tem que ter a sua flexibilidade, mas ele não pode ser volúvel, né? Toda novidade que vem, ele muda de acordo com as novidades. Então é um perigo. Mas temos também outro estilo de liderança, que é o estilo detalhista, né? E esse detalhista, ele está muito voltado para o tipo de liderança transacional, que foi o primeiro que nós falamos. Esse detalhista, ele se perde nos detalhes, ele termina se perdendo ao longo da sua trajetória e dentro da sua carreira como líder, porque ele foca demais nos detalhes, no perfeccionismo, ele se preocupa demais com os métodos, a metodologia, mas muitas vezes ele se esquece do objetivo. Então ele fica focado demais e com detalhes que muitas vezes são pequenos, mas ele deixa que aquele detalhe cresça de uma forma tão grandiosa que ele se esquece do objetivo, né? Então, o estilo de liderança detalhista também é um estilo muito perigoso. Nós temos o estilo de liderança que pode ser assumido tanto como no tipo de liderança transacional, como também no tipo de liderança transformacional, que é o líder responsável. O líder responsável é aquele que assume a responsabilidade da liderança. Ele entende que ele é o líder. Independente do que aconteça, ele é o líder. Ele motiva o grupo a atingir o objetivo. Ele trabalha com foco nas pessoas, mas ele não perde de vista em momento algum o seu objetivo, né? Então, ele assume a sua responsabilidade como líder. E ele entende que, independente do que venha acontecer, ele é o líder, ele tem a responsabilidade sobre os seus ombros. E ele caminha de forma responsável para atingir o seu objetivo. Então, esses aqui foram 5 apenas, né, dos tipos de líderes, né, que nós temos, né? Lá nós temos uma gama de estilos de líderes, mas eu trouxe aqui apenas esses 5 e eu quero falar também rapidamente sobre as técnicas de um bom líder. Quais seriam as técnicas de um bom líder? Né? Quero que você entenda rapidamente aqui também dentro dessa aula. E uma das técnicas, né, que são muito importantes para um líder e que ele não pode se deixar se perder nessa técnica, que é a técnica de comunicar. Todo líder, ele tem que ser um bom comunicador. Ele tem que saber como se comunicar. Hoje nós temos, né, dentro do nosso país, um dos maiores comunicadores, que é um líder nato e que é um grande exemplo para nós, que chama-se Silvio Santos,
um grande empreendedor, empresário, um grande líder, né? Dono de emissora de televisão, dono de tantas empresas hoje dentro do nosso país, e é um líder nato, e é o maior comunicador que nós temos hoje dentro do nosso país. E como que é essa técnica de comunicar? O líder ele tem que informar de maneira clara, de maneira direta e simples, transmitir a visão da necessidade de conseguir atingir um objetivo. Então ele tem que saber como comunicar. Ele tem que trazer o seu time para si, para o seu lado e saber como comunicar. Já pensou o líder, né, que não tem tanta desenvoltura para ser um bom comunicador? Ele reúne o seu time para poder traçar um objetivo, para poder falar para o seu time qual é o objetivo que tem que ser seguido. Chega lá, ele só vai gaguejar, ele não consegue passar a informação. O seu time vai ficar perdido, né? Os colaboradores não vão saber por onde ir. Por quê? Porque não houve uma boa comunicação. Mas tem uma outra técnica muito importante dentro da liderança, que é o delegar funções. Todo líder ele tem que saber delegar funções. E quando um líder delega uma função ao seu colaborador, ao seu time, ele está trazendo então um engajamento para o seu time. Então ele passa a acionar os recursos dos seus liderados. Cada um dos seus liderados, cada um dos seus colaboradores que compõem o seu time tem um dom. Cada um dos seus liderados ele tem algo que traz para ele um engajamento maior, algo que ele se destaca melhor. Então, quando o líder ele faz aquilo que aprendemos mais atrás, né, nessa aula, quando ele identifica os erros e os acertos, ele passa então a entender quem é o seu liderado. E quando ele passa a entender quem é o seu liderado, ele sabe como delegar a função para cada um, em cima do dom, em cima daquilo que o seu colaborador sabe fazer, na direção daquele objetivo. Então, quando o líder organiza as tarefas e as funções, ele passa a formar uma equipe saudável, ele passa a formar uma equipe que vai ter um engajamento melhor, porque ele passa então a delegar funções em cima daquilo que cada líder, ou de que cada liderado, sabe fazer, certo? Então nós temos outra técnica, que é a técnica da inovação, né? E isso é muito importante. O líder ele tem que saber e entender e aceitar mudanças e novas ideias. E o líder ele tem que estar aberto a novas ideias, a sugestões. Ele tem que ser um líder que ele tem que estar acessível ao seu liderado. A única coisa que o bom líder não cede é quanto ao objetivo, porque o objetivo está traçado. Mas no caso de um líder, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, dentro de onde for que ele tem esse cargo de líder, ele não pode jamais ceder ao objetivo, mas ele tem que estar aberto a novas mudanças, a aceitar mudanças e novas ideias, para que o objetivo seja alcançado e assim tenham resultados satisfatórios. Temos mais uma técnica que é de suma importância também, que é a motivação. O líder, ele tem que motivar, ele tem que incentivar novas lideranças, ele tem que saber que dali daquele time tem que surgir novos líderes. Então, o líder ele tem que motivar, ele tem que elogiar, ele tem que estimular a participação dos liderados em todo o processo que leva ao objetivo final. Ele tem que ser exemplo de conduta e, pelo seu exemplo, ele motiva outros a serem também líderes. E, por fim, a última técnica aqui que nós podemos falar para um bom líder é o planejamento.
Um líder que faz um bom planejamento é um líder de sucesso. Um líder que tem uma visão ampla, uma visão macro, mas sem esquecer também da visão micro, que é onde ele enxerga detalhes, mas ele enxerga também no macro, né? Ele passa a definir prioridades. Quando ele tem uma visão de longo prazo, ele passa a definir quais são as prioridades para atingir aquele objetivo. Então, dentro do planejamento de um bom líder, ele passa a treinar as lideranças, ele passa a motivar, ele passa a aceitar a inovação e novas ideias, ele delega, ele comunica, tudo dentro do seu planejamento. Então, adotar metodologias que são compatíveis para atingir aquele objetivo, mas sem um planejamento não dá. Então, um bom líder, ele tem que saber traçar um bom planejamento. Então, pessoal, para encerrar, né, chegando aqui ao final desse vídeo, certo? Quero te dizer, você que quer ser um líder, né? Entenda, existem muitas coisas, a caminhada é grande e o verdadeiro líder é aquele que tem liderados. O verdadeiro líder é aquele que olha para trás e ele vê pessoas seguindo ele. Eu te pergunto hoje, quem está te seguindo? Eu pergunto para você que quer ser líder. Você olha para trás, tem um grupo seguindo você? Você tem conseguido motivar o teu time? Você tem conseguido motivar a tua equipe? Você tem sido um líder transacional ou você tem sido um líder transformacional? Identifique-se com isso, tá? Para que você possa então ter uma liderança de sucesso, tá? Que Deus abençoe todos vocês e inscreva-se no canal, não se esqueça, tá bom? E você que é meu aluno, né? Fique atento a isso, aprenda mais, sou acessível a todos, o meu e-mail está abaixo aí, você que quiser entrar em contato comigo, estamos também abertos aí a palestras, estamos abertos aí para seminários, simpósios, né? Trabalhamos também com mentoria, então estamos à disposição de todos vocês. Foi um prazer ter passado um pouco desse conteúdo para todos. Fiquem na paz.